Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir por que essa pessoa sumiu, né? E aqui vamos voltar a leitura para a parte mais amorosa, tá? Então, peço que vocês lembrem aí de uma pessoa, de um caso, de uma vivência amorosa que você gostaria de entender naquela época, por que a pessoa sumiu. Ou mesmo, caso você esteja vivendo neste exato momento uma situação parecida, por que a pessoa sumiu, por que a situação foi para esse lugar, né? E a pessoa preferiu se distanciar desta forma, de uma maneira mais drástica. Então vamos dar uma olhada. Para isso eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela vermelha, número 2, a vela amarela ou número 3, a vela roxa. Vamos começar com a vela vermelha, grupo de número 1. Por que essa pessoa que eu tive um envolvimento amoroso, um relacionamento, por que essa pessoa sumiu? Roda da fortuna, a temperança e a lua. Por que essa pessoa sumiu? Só um momento, cartas caindo. Cinco de copas, ás de espadas, 4 de espadas. Bom, vamos lá. Por que a pessoa sumiu? Roda da fortuna e 5 de copas. A pessoa sumiu porque ela estava vivenciando um momento da vida muito... como eu posso dizer? Como se fosse uma pessoa kamikaze aqui. E aí esse kamikaze é aquela pessoa que ora tá lá em cima, ora tá lá embaixo, você nunca sabe o dia de amanhã, você nunca sabe como a pessoa vai reagir, tá? É uma pessoa que enfrenta essas montanhas russas nesse sentido. Montanha russa em sua personalidade. Não quer dizer que essa pessoa sempre foi assim, mas naquele momento foi uma energia que estava presente, ok? E aí ela sumiu muito devido a esses rompantes de pensamento, ou mesmo rompantes de emoções, do tipo, eu tô identificando que tá acontecendo isso na minha vida, então eu vou mudar, eu vou sumir, eu vou me distanciar, eu vou inventar uma viagem para fazer, sabe? Então uma pessoa que quando se depara com algo que ela não estava esperando, ela tem um comportamento impulsivo. Isso porque esse 5 de copas aqui fala muito de alguém que acaba olhando para as coisas de um jeito mais negativo, não conseguindo ver saídas, não conseguindo ver soluções, não conseguindo ver como ela pode fazer com que a situação se transforme, né? Ou mesmo o que ela poderia fazer para a situação se reverter ao seu favor, né? Ou reverter a favor do relacionamento. E aí, como a pessoa não sabe fazer isso, ela acaba tomando decisões impensadas e impulsivas, tá? Então foi por isso que ela sumiu. Ela acreditou que a coisa não estava indo bem, ela acreditou que a situação não ia melhorar, então por isso era melhor pular do barco, né? Agora, o que aconteceu depois, diante dessa situação, né? Diante dessa decisão de sumir, de não lidar com a história, de não lidar com a situação que vocês estavam vivendo. Sai a carta da temperança com o ás de espadas. Então, é como se depois a pessoa percebeu o que fez. Ela percebeu como reagiu. E não foi nem como agiu, é como reagiu, de fato, sabe? Ela simplesmente teve uma reação para aquilo e não uma ação consciente. E aí depois ela caiu em si. Com a carta da temperança mostra o equilíbrio, mostra a pessoa tentando entender todos os lados e agora entendendo o que foi que aconteceu, percebendo os seus erros, percebendo o que aconteceu para ela ter agido assim, tá? Então é uma pessoa que após essa situação ela entrou num processo de entender-se, tá? E o Ás de Espadas também vai falar dessa questão da mente poderosa. Ela reconhece que a mente dela pode ser sua pior inimiga, pode fazer com que ela haja de forma inconsciente e por isso aqui ela
depois do ocorrido, refletindo sobre a sua postura e tendo uma visão até bem clara do que foi que fez, tá? Agora, como você pode lidar com essa situação? Saiu aqui a carta da lua com 4 de espadas. Aqui é como se falasse assim, olha, não pensa tanto sobre isso, não fique remoendo essa história, deixe isso passar, deixe as coisas se assentarem, deixe o tempo fazer o desenvolvimento dessa história dentro de você. Aqui é como se falasse assim, quando você planta quando você faz uma plantação mesmo, no sentido, vou falar aqui mais de agricultura, né? Quando você faz uma horta, quando você coloca todas as sementes ali para serem germinadas, você não pode acelerar o tempo para que o fruto nasça, né? Ou para que aquela plantação comece a crescer. Então, é importante respeitar esse tempo aqui também, é o seu tempo, tá? Não force uma situação, não force talvez conversar ou querer procurar a pessoa. Não busque isso, porque é como se precisasse esperar o tempo de amadurecimento das coisas. E aí esse amadurecimento entra também para você amadurecer-se e para o outro também se amadurecer, tá? Porque às vezes a gente vai na ânsia de querer resolver logo a situação e o fruto ainda não está no ponto, né? O fruto ainda não amadureceu. Então você vai comer uma fruta que não vai estar tão saborosa assim. E aí é isso, é como se até falasse assim, por exemplo, retornos. Se vocês retornarem, vão retornar para o mesmo ponto. As mesmas questões ainda vão aparecer. Porque a pessoa só teve o primeiro passo aqui, que é o reconhecimento. Mas ainda precisa de um trabalho interno, de uma dedicação para controlar essas questões de impulso, tá? E é isso, ninguém muda do dia para a noite e também ninguém muda só porque reconheceu algo dentro de si. Porque aquilo ainda pode continuar aparecendo dentro dela, né? Então, por exemplo, quando a pessoa sente ciúmes e ela não consegue nomear aquilo como ciúmes, e aí vem uma pessoa vir e fala para ela, olha, isso que você está sentindo se chama ciúmes? A pessoa fala, ah, tá. Mas não quer dizer que ela agora sabe o que fazer com aquilo, né? Ela não sabe o que fazer com aquela informação. Então aqui é importante isso, esperar todo mundo amadurecer nessa história, tá bom? Então essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrita ou inscrito no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 2, a vela amarela. Porque essa pessoa sumiu naquele período, naquela história que eu vivi, ou mesmo porque que ele ou ela sumiu agora. O mago, a justiça e o julgamento. Por que que essa pessoa sumiu? Três de copas, 10 de copas, 2 de copas. Aqui é realmente, né, um relacionamento amoroso. Provavelmente aqui a maior parte estava em um relacionamento sério com a pessoa, tá? Não ainda um relacionamento casual ou um relacionamento que estava muito assim, sem firmeza, né? Para onde estava indo o relacionamento. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui, por que a pessoa sumiu? O mago com 3 de copas. A pessoa estava com medo de dar mais um passo na relação, tá? Então, assim, é como se falasse o seguinte, é claro que essa leitura também pode ser para aquelas pessoas que estavam com paquerinha ou com uma paquerinha e essa pessoa sumiu, tá? Porque aí pode sim representar aqui a pessoa com medo de dar o próximo passo dentro da relação. Mas para aqueles que estavam em um relacionamento formal, né, já constituído como sério, digamos assim, no sentido de estou namorando, estou morando junto, quero me casar, ou então estou noiva, noivo, quero me casar, enfim. Aqui é como se a pessoa tivesse ainda receios de dar um passo a mais. A pessoa sentia que não tinha condições de tomar essa decisão
e sentia até que era uma decisão que acarretaria muitas responsabilidades, entende? E a pessoa não estava pronta para isso. Pode ter também casos de pessoas que não sabem aceitar bons relacionamentos, tá? Isso aqui vai ser para um grupo específico, mas sabe aquela pessoa que nunca viveu um relacionamento bom e quando ela vive, acaba fugindo porque pensa assim, não é possível o que está acontecendo comigo. Eu não mereço esse relacionamento bom. Não, tem alguma coisa de estranho aí, essa pessoa quer alguma coisa, né? Porque tem isso, ou a pessoa acha que ela não merece o relacionamento bom, que ela se sente menor, né? Se sente pouca coisa, ou a pessoa, quando está num relacionamento bom, acha que os outros estão interessados em algo a mais, interessados em questões financeiras, interessados em mordomias ou facilidades, e aí já entra naquele lugar de alguém neurótico até, né? Ou neurótica, assim, tipo, as pessoas estão sempre prontas para me atacar, para me trair, para fazer alguma coisa. Ninguém tá aqui de boa vontade, de bom grado, né? Então, pode ser isso também, tá? Então, por isso que ela sumiu. Ela não sabia lidar com essa nova fase, ou mesmo ela não sabia lidar com as alegrias de um relacionamento tranquilo, ou um relacionamento bom, um relacionamento legal, um relacionamento equilibrado, um relacionamento saudável, enfim. Os melhores atributos de um relacionamento essa pessoa não sabia lidar. E via que tinha com você, mas se retraiu. Ficou receoso ou receosa, ou com medo mesmo. Agora, o que aconteceu depois, né, de ter feito esse movimento de sumir, de desaparecer? Aqui sai a carta da justiça com o 10 de copas. Ela começou a refletir sobre relacionamentos ideais. Ela começou a refletir sobre relacionamentos bons. Tá? Então, a pessoa começou a entrar num processo de análise, de entender que isso é possível acontecer. A pessoa começou a ver nela o quanto que muitas vezes ela não se permite ser feliz, porque talvez ela não acredite que é possível, que isso é real, que tem como ser feliz dessa forma, tá? Então, por exemplo, aquelas pessoas que acham que casamento, né, morar junto e tudo, ou mesmo ter um tipo de relação em que você constitui uma família, né? Aquela coisa da família, da propaganda, de manteiga, de margarina, enfim, aquela pessoa fala, nossa, aqui é ilusório demais. Isso não é possível acontecer, né? Porque talvez ela tenha experiências de casamentos, de uniões muito desiguais, casamentos tóxicos, uniões tóxicas, uniões descompensadas mesmo. Então ela olha para aqui e fala, isso é historinha para boi dormir. E eu não sou boi, entende? Então a pessoa, ela já começa a entrar num lugar que ela acredita que o casamento é uma instituição falida, sendo que não é. Não é falida porque quem está dentro do casamento tem que fazer com que aquilo não se acabe, né? Que aquilo não acaba indo para a falência. Então, o casamento não é uma entidade acima e as pessoas acabam só aceitando o que essa entidade fala. O casamento é construído por pessoas. Não tem ninguém aqui em cima que comanda. São as pessoas dispostas a trabalhar e fazer com que aquilo dê certo. Então, que instituição é essa? Né? Ah, porque é a instituição religiosa, tá? Tá, você não precisa ir na missa. Você não precisa casar sobre as ordens do catolicismo, né? Então, é como se a pessoa tivesse uma visão muito deturpada de que outras realidades também existem. Talvez ela ainda não conheça, ela ainda não entrou em contato, mas existe. E aqui essa pessoa, com a carta da justiça, olhando para esse relacionamento perfeito, que era o 10 de copas, ou mesmo o melhor relacionamento, enfim, ela começa a perceber que talvez ela esteja errada, talvez ela não consiga ver as coisas, ou mesmo talvez ela olha com olhares muito rígidos para a coisa, de uma maneira muito racional, né? Então aqui é como se dissesse que a pessoa entrou num momento de análise. Eu ainda não sinto que a pessoa mudou de ideia, mas ela está começando a entender que talvez a verdade dela não seja a única verdade, tá? Agora, como você pode lidar com isso? Aqui vem o julgamento com 2 de copas. Aqui fala o seguinte, se vocês não estão juntos, dê tempo ao tempo, mas não deixe de aproveitar a sua vida. Não fique esperando por essa pessoa, vá vivendo. Porque pode ser que você encontre aqui uma pessoa mais alinhada com o que você gostaria de viver dentro do campo afetivo, tá?
Ao mesmo tempo, não quer dizer que você precisa ficar para sempre com essa pessoa. Só quer dizer que você não precisa ficar esperando sem fazer nada. Você pode conhecer novas pessoas, você pode se relacionar com outras pessoas, você pode flertar, você pode até ter coisas sem compromissos e falar com a pessoa, né? Que você está se relacionando ali naquele momento. Olha, eu não quero nada casual. Ou melhor, eu quero uma relação casual, né? Por enquanto. E aí sim, depois, dando tempo ao tempo, você pode ir buscando saber se essa pessoa ainda está disposta, já compreendeu, já se percebeu. Porque tem muito isso. Às vezes no relacionamento a gente decide dar um tempo, e é um tempo muito bom até pra gente sair daquele mundo e começar a ver de cima as situações. E aí a gente pode amadurecer nesse tempo, a gente pode voltar até melhor pro relacionamento antigo, entende? Mas nesse meio tempo não quer dizer que você precisa ficar lá esperando na janela a pessoa aparecer. Você pode ir vivendo também. Você pode ir tendo novas experiências, sabe? Agora, se você sente que não tem volta, que não tem condições de retornar para esse tipo de relacionamento, que não vai dar certo, ou que essa mudança provavelmente vai demorar muito porque a pessoa é muito cabeça dura e tal, aqui fala o seguinte: lide com isso se abrindo para um próximo relacionamento, para um próximo amor. Uma vez eu fui numa entidade me consultar de Umbanda e ela falou pra mim isso. Eu tava passando por um término e ela falou pra mim eu achei muito engraçado ela ter falado isso. Ela falou assim: esqueça um amor com outro amor. Vocês na Terra fazem muito isso. E por que não? Aí eu olhei e falei: nossa, não, isso é antiético, não vai rolar. Mas assim, é porque na minha cabeça não faz sentido. Parece, ao meu ver, que é como se eu quisesse substituir alguém por outra pessoa. Eu não achei isso legal. Mas depois, com o tempo, e eu nem fiz isso que ela me sugeriu, mas depois de um tempo eu comecei a pensar e falei assim, cara, às vezes é tudo que aquela pessoa precisa. É realmente botar outra pessoa no lugar, porque é onde ela consegue ficar bem, ficar melhor, sabe? Se desapegar daquele antigo amor. E não dá pra falar que necessariamente se você coloca um outro amor no lugar, é porque você é uma pessoa que não tá se vendo. Pode ser, mas também pode não ser, sabe? Então às vezes a gente fica muito preso a regras, àquela boa conduta, como a gente tem que agir direitinho, tal. E a gente vai deixando experiências passarem, né? Não tô falando que você precisa ir nessa busca por um novo amor de um jeito raivoso, de um jeito rancoroso, porque você quer mostrar pro outro que tá bem. Não é pra ir nesse lugar. Mas é pra ir num lugar do tipo, se eu não consigo sozinha ou sozinho lidar com tudo isso que eu tô vivendo, se pra mim é importante estar com alguém, eu gosto de estar com alguém, tá doendo demais, por que não juntar seus caquinhos e ir pro mundo, tentar encontrar uma pessoa, se relacionar, até pra você não ficar tão dentro desse sentimento dolorido que é, né? E se distrair. Gente, não há mal nenhum nisso. Na época eu não entendia, mas hoje eu sei que dá pra interpretar o que ela me falou de uma outra forma, sem necessariamente levar isso ao pé da letra e falar, nossa, eu tô usando aquela pessoa. Não. É no sentido de você também saber os seus limites. Às vezes você não vai conseguir ficar sozinha, às vezes você tem ainda uma carência interior muito grande. E tudo bem, quando você se sentir pronta para trabalhar sua carência, você trabalha. Até lá, é muito melhor você conseguir sobreviver, né? Porque às vezes a dor é tão intensa. Eu sei que tem pessoas que já têm questões emocionais muito fortes e às vezes, quando passa por um rompimento, pode até tomar atitudes mais drásticas contra si próprio, né? Então, busca isso, sabe? Não há mal nenhum em fazer isso, não acredito que seja um erro, não acredito que seja uma coisa super condenável, nem condenável, né? Sem o superlativo aqui. Nem condenável é. Mas se você reconhece que isso ainda é algo que faz sentido para você e que vai ser importante para você se manter melhor, né? Se sentir que tá bem, que consegue continuar a vida, entende? Então, assim, talvez essa mensagem aqui não seja para todo mundo, né? Nesse nível de entrega e de dor e sofrimento. Mas leve em consideração se abrir, leve em consideração conhecer outras pessoas, ou mesmo se você realmente, como eu, né, assim, falar, não quero colocar uma outra pessoa em outro lugar para tapar buraco, vai viver com seus amigos, vai sair, vai aproveitar a vida,
vai buscar ter gente ao seu redor para você se sentir mais animada ou animado, né? Por mais que a vida esteja difícil, é bom ter esses momentinhos de suspiro. E às vezes é com os amigos, com aqueles melhores amigos, ou é com a família, ou é trabalhando num grupo assistencial, ou é fazendo um trabalho na igreja. Enfim, se ocupe. É como se dissesse isso aqui, se ocupe. E se você sentir vontade, também vá começando a conhecer novas pessoas, que pode ser muito bom para você, tá bom? Essa aqui é a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, a vela roxa. Essa pessoa sumiu. E o que está acontecendo? O que foi que causou tudo isso? Temperança, louco e sol. Por que essa pessoa sumiu? Ás de paus, 7 de espadas, 9 de espadas. Bem, aqui é o seguinte. 7 de espadas não, perdão, 6 de espadas. Aqui é o seguinte, a temperança com ás de paus. Por que sumiu? Porque a pessoa não conseguiu controlar-se, não conseguiu encontrar um equilíbrio, não conseguiu encontrar uma solução, não conseguiu encontrar um caminho para que pudesse melhorar a relação. Então, o que eu sinto é que a pessoa sentia que tinha muito poder dentro dela, assim, ela podia fazer muita coisa, mas naquele momento, naquele contexto, ela se viu sem ação, né? Ela se viu sem força realmente para lidar com isso, tá? Porque a carta da temperança muitas vezes é uma pessoa que é engraçado, porque aqui é como se eu sentisse uma dualidade dentro da pessoa. A temperança muitas vezes pode retratar uma situação morna, uma situação mais do mesmo, uma situação cômoda, tá? O Ás de Paus fala da potência de criar, a potência de achar soluções, a potência de ser criativo e a força também para implementar essas mudanças, para implementar essa criatividade, a força para ter ação, né? Impulso aqui. E quem sai no Ás de Paus de forma luminosa é aquela pessoa que quer fazer acontecer, que quer o melhor, tem muito uma energia até ariana aqui, assim, sentindo. Então, é aquela pessoa que, ok, vamos para a luta, o que precisa ser feito? E vai com todas as ferramentas na mão, tá? Só que, como a gente está fazendo uma pergunta de algo que ruiu, né, que acabou, a pessoa sumiu, não tem comunicação, desapareceu, algo motivou para ela tomar essa atitude. E aqui, nesse conjunto de situações, o que me vem é que a pessoa até poderia muitas vezes se sentir esse Ás de Paus, mas diante da situação se sentiu a temperança mais calma, morna, cômoda, sem saber o que fazer, né? E aí ela entra aqui num choque, num conflito do tipo, não sei como proceder diante desse fato. E a pessoa só prefere sumir para resolver mais rápido e sem dor. Não sei se foi sem dor, mas é como se ela pensasse assim, se eu sumir é muito melhor, né? Tipo isso. Mas não quer dizer que foi realmente melhor, tá? Então essa pessoa se viu aqui nesse lugar de uma pessoa puxando de um lado, outra pessoa puxando de outro internamente, tá? Agora, o que aconteceu depois desse sumiço? Saiu a carta do tolo com 6 de espadas. A pessoa simplesmente decidiu seguir em frente com a vida dela, tá? Decidiu seguir em frente. Não quero dizer que ela esteja num relacionamento, mas que ela decidiu assim, tá bom, não vou pensar sobre isso, eu vou focar nas minhas coisas. Eu vou focar no que eu preciso fazer, eu vou focar no meu trabalho, nos meus projetos, ou na minha família, ou nos meus amigos. Simplesmente a pessoa concentrou toda a sua energia para uma nova área, ou para uma área que ela sentia que seria o seu
ponto de escape, né? De escapismo. E realmente eu vejo isso aqui, o escapismo. 6 de espadas vai falar disso. A pessoa faz um movimento de sumir, né? Um movimento de não ter contato, de se ocupar até, para não ter que lidar com essa situação, tá? E aí é isso, é como se ela colocasse todas essas questões para debaixo do tapete, e como tá debaixo do tapete eu não tô vendo, e tá tudo bem, né? Agora, como você pode lidar com essa situação? Aqui sai a carta do Sol com o 9 de espadas. Aqui fala para você clarear a sua mente, para você ter mais clareza de quem você é e dos seus processos, porque o 9 de espadas pode falar de pessoas ansiosas, pessoas nervosas, pessoas estressadas, ou mesmo pessoas que vira e mexe e volta naquele assunto, fica num diálogo mental muito intenso, né? Fica tentando entender os porquês e justificativas, e deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo, deveria ter feito assim, deveria ter feito assado. Então é como se você recriasse na sua cabeça várias vezes essa história para entender ou mesmo para dar um final diferente. Só que quando você fica dentro da sua cabeça pensando em algo, ali é um lugar que você pode ter controle, né? Sendo que a vida real, a gente não tem controle. Então lide com a realidade. A realidade é que essa pessoa simplesmente foi embora, essa pessoa sumiu, e pelo que eu vejo aqui, essa pessoa não tá querendo olhar para essa história e tentar tirar algum aprendizado. Essa pessoa também não tá querendo lidar com isso, né? Lidar com essa história. Ela simplesmente quer seguir a vida dela. Isso não quer dizer que vai ser para sempre. Pode ser que chegue em determinado momento que ela fala, putz, vou ter que reavaliar o que eu vivi. Vou ter que reavaliar a minha conduta naquela situação, quando eu sumi com aquela pessoa, sabe? Mas por enquanto, neste momento, e a gente está lendo a energia desse momento, né? A pessoa não tem interesse em voltar para essa história. A pessoa não tem interesse em processar isso. Ela só quer seguir em frente, tá? E aí cabe a você agora começar a entrar num processo de reconhecimento da realidade tal qual ela se mostra e também se entender e processar tudo que está passando aí na sua cabecinha. Até seria muito bom uma terapia, alguma coisa nesse sentido, para te ajudar mesmo, para você conseguir colocar cada coisa no seu lugar, organizar as suas ideias, organizar os seus sentimentos, organizar essa história dentro de você, tá? E entender quais são os aprendizados que fica aqui. Quais são os lugares que você não deve voltar mais ou lugares que você precisa evitar agora para não tornar essa situação ainda mais pesada para você, porque já pode estar manifestando esse peso na sua saúde mental ou na sua saúde emocional e até física. E inclusive, mais uma dica aqui das cartas é ir curtir a vida. Com responsabilidade, é claro, a gente ainda está na pandemia, né? Então use todas as ferramentas aí que a gente tem para que a gente não seja um vetor, né? Que a gente não seja essa bomba ambulante biológica levando o Covid para as pessoas ou mesmo gripes, né? Mas é importante isso aqui. De um jeito mais saudável e sustentável para você, busca se relacionar com novas pessoas, busca estar em meio aos seus amigos, né? Estar se relacionando até para não ficar tão pesado nas lembranças, nas memórias, esse fato. E você começar a ter novas memórias, novas histórias para serem contadas e serem divididas, tá bom? Essa aqui é a leitura para você do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura.